Meus irmãos, a paz do Senhor, quero dar continuidade aos vídeos sobre interpretação bíblica, os 4 fundamentos para uma boa interpretação da Bíblia. Falei sobre criação no primeiro vídeo, agora eu quero falar sobre queda. Esse é um ponto muito importante para que a gente fale sobre a interpretação bíblica, porque a Bíblia está fundamentada no fato do homem ter sido criado, caído. E nesse segundo vídeo eu quero falar sobre a queda que está inserido em Gênesis, no capítulo 3. Temos que levar em consideração que todo homem é caído. Todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo 3 e versículo 24. Mas vamos observar o capítulo 2 de Gênesis, que está escrito bem assim no versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerem, certamente morrerás. O ponto aqui é: Deus coloca o homem num jardim, Deus forma ele da terra, coloca ele no jardim com o objetivo de lavrar e guardar. E Deus dá apenas uma ordenança: não coma da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim. Ou seja, eles deveriam observar a palavra de Deus que o Senhor estava ordenando a não comer. E no capítulo 3 nós temos a história da nossa queda. E por que eu digo nossa queda? Porque estávamos todos em Adão. Todos os seres humanos estavam lá inseridos naquele homem, naquela mulher, no Gênesis. E é lá que o homem cai. Deus tinha feito uma serpente, a mais astuta das alimarias. Essa é uma figura usada por Satanás, ou seja, é um tipo de Satanás que Satanás usou para enganar a mulher. E num certo dia da história, que nós não sabemos qual é, ela está sozinha e essa serpente chega e vai falar com ela. E ele começa falando com ela com uma pergunta. E qual é a pergunta? Não foi assim que Deus disse: comerás de toda a árvore do jardim? Observe que essa pergunta Satanás usa em Mateus capítulo 4, quando ele vai tentar a Jesus. Ele começa fazendo uma pergunta, e a primeira pergunta que ele faz é: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Ou seja, uma pergunta para gerar dúvida. E quando ela gera dúvida, ela começa a se questionar se era realmente aquilo que Deus tinha dito. E quando ela vai responder à serpente, ela dá uma informação a mais. Deus disse: não coma. Só que no versículo 3 do capítulo 3, ela disse: nem toque e nem coma. Ou seja, ela acrescenta o nem toque. E Deus não tinha dito para não tocar. O Deus tinha dito para não comer. E ela acrescentou. Só que mas o resultado da atitude seria morrer. E ela dá essa informação correta, porque ela diz à serpente: se comermos, nós morreremos. A serpente, ou seja, Satanás na serpente, como Satanás sempre fez, é pegar a palavra de Deus, vituperar ela, usar ela para enganar, ou seja, ele manipula a palavra de Deus. E quando ele manipula, ele faz a gente pensar que o que o salário do pecado realmente não é a morte. Ou seja, o pecado aqui seria comer da árvore. E se eles comessem, eles morreriam. Só que Satanás muda o efeito do pecado. Entre aspas. Ele diz a ela que eles não vão morrer. Ou seja, quando ele diz que elas não vão morrer, ele estava chamando Deus de mentiroso. Deus mentiu. É como se ele estivesse dizendo: Deus mentiu para vocês. Vocês não vão morrer. Na verdade, ele não quer que vocês saibam, mas se vocês comerem, vocês serão como eles, sabendo do bem e do mal. E como se ele tivesse dito a Eva que Deus estava mentindo para eles, que eles não morreriam, Eva basicamente acredita nisso. Ou seja, a palavra da serpente estava valendo mais do que a palavra de Deus no coração de Eva. A palavra de Deus é: não coma porque vocês vão morrer. E a palavra da serpente foi: comam que vocês serão como Deus. E ela acreditou nisso. E é aí que ela, no versículo 6, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela pega, come e dá ao seu marido. A queda está nisso.
não em simplesmente comer um fruto, mas em dar mais credibilidade à palavra de Satanás, mais credibilidade ao pecado do que à palavra de Deus. Deus não quer que nós pecamos porque simplesmente Ele disse para não fazer. Deus ele não quer que nós pecamos porque Ele é santo e Ele quer que nós sejamos santos. Então a queda do homem está nisso. Dá mais valor à palavra da serpente ou à palavra de Satanás do que a palavra de Deus. Deus sempre quis o nosso bem. Deus sempre quis que nós fôssemos vivos, que nós gozássemos da sua comunhão eterna. Mas o homem, como de costume, quer sempre ser Deus, sempre conhecer tudo, quer sempre ser autossuficiente e abandonar Deus. Então o homem está inserido nisso. A interpretação bíblica está nisso. O homem foi criado, a terra foi criada, o homem foi formado do pó da terra e o homem caiu. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entenda isso. Não dê mais valor à palavra da serpente do que à palavra de Deus. A palavra de Deus pode ser dura para nós, pode ir contrária à nossa vontade, mas a palavra de Deus é vida eterna. Quando Jesus pregava, os seus discípulos, muitos deles foram embora porque disseram que o discurso de Jesus era duro. E ele olhou para os seus discípulos e disse, os mais próximos, querem ir também? E Pedro olhou para Jesus e disse, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Escute a palavra de Deus, guarde-a no seu coração, dê valor a ela, confie no Senhor, porque Ele tem a palavra de vida eterna para a sua vida. Então Deus abençoe e até o próximo vídeo.